Após Sargão conquistar a região sumeriana e estabelecer o primeiro império mesopotâmico, chamado Império Acádio, houve um período de decadência durante o reinado de Sharkali-Shari, seguido de um domínio gútio que durou por quase 100 anos. Embora o governo gútio tenha sido efetivo ao norte, onde os reis da Acádia haviam sido substituídos, algumas cidades ao sul sumério mantiveram algum nível de independência, como Ur, Uruk, Uma e Lagash. E foi essa liberdade relativa que fez com que os sumérios aceitassem o domínio gútio por quase um século, embora os sumérios os odiassem. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história da Mesopotâmia. O fim do governo gútio se deu através de uma única batalha. Não foi necessário mais do que isso. O rei de Uruk, Utukegao, mobilizou seus súditos, enfrentou o exército gútio e o derrotou. Mas a hegemonia de Uruk não durou muito tempo. Logo, Ur-Nammu, governador de Utukegao e talvez seu irmão, conspirou contra ele e assumiu a realeza, com o título de Forte, Rei de Ur, Rei da Suméria e Rei da Acádia. Ele sim conseguiu estabelecer um governo sólido e duradouro. Conciliou as particularidades das cidades-estados com a sua aspiração de dominação universal. As inscrições sobre Ur-Nammu o descrevem como um governador pacífico, se concentrando na construção de templos e zigurates, escavação de canais, organização de territórios agrícolas e a abertura do comércio. Criou um código de leis que é o primeiro de que se tem conhecimento, mesmo que seja derivado dos editos do período que o precedem, porque esse apresenta um novo delineamento. Um exemplo é a padronização da indenização em casos de homicídio e de outros danos. O tamanho e a organização desse reino se consolidou durante o reinado do filho de Ur-Nammu, Shulgi, que também assumiu uma postura de rei pacífico durante a primeira metade do seu reino, fato que mudou posteriormente, já que na segunda metade do seu reinado, ele se dedica a uma série de campanhas militares ao norte. O império atingiu seu auge e se manteve estável por cerca de 50 anos, até o início do reinado de Ibbi-Sin, quando entrou em decadência. Os Neo-Sumérios são uma civilização muito antiga, que surgiu no início do terceiro milênio antes de Cristo, mais de 2 milênios antes do início da história da nossa civilização, que é enraizada na Grécia Antiga de cerca de 600 anos antes de Cristo, antes mesmo das mais remotas tradições religiosas de nossa civilização. E mesmo assim, o Estado sumério foi tão bem elaborado, tão complexo, tão sofisticado e tão desenvolvido que não seria surpresa se agora, no século XXI, encontrássemos uma entidade política semelhante a ela que sobreviveu em algum lugar. Inclusive, há quem compare os arranjos econômicos dessa civilização com alguns estados comunistas, como a União Soviética e a China de Mao. Mas, em geral, os especialistas vão dizer que aí não há uma comparação verdadeira. As propriedades rurais e a gestão de terra voltam-se para o polo templário, que seria como se dissesse que o Estado era dono de toda a terra e de toda a capacidade produtiva. Todo o povo tinha a obrigação de servir ao Estado durante parte do ano, e existe a bala, uma espécie de política de redistribuição, em que todas as províncias tinham que contribuir com parte daquilo que produzissem, como cereais e animais de rebanhos, para um estoque central. E cada província poderia retirar recursos se e quando fosse necessário. Nesse período, algumas das maiores cidades do sul, como Eridu e Uruk, entram em decadência, enquanto outras crescem como Uma, Larsa e Isin, e outras ainda começam a surgir como centros administrativos ao norte, como a Babilônia. Nesse período há também um aumento populacional que parece nunca ter sido atingido na antiguidade pré-clássica. A população de Ur, por exemplo, provavelmente chegou a cerca de 200 mil habitantes. Todo esse tipo de informação que temos é devido à quantidade de textos produzidos nesse período. Houve época em que essa civilização chegou a ser considerada viciada em burocracia. Embora esse tipo de informação seja ultrapassada, é verdade que nesse período a quantidade de documentos administrativos produzidos era enorme. Lembra que eu falei que durante o reinado de Ibbi-Sin tem início a decadência do império? Então, é isso mesmo. Embora o Império de Ur no início de seu reinado tenha se mantido sólido, mas por volta do 7º ano de seu reinado, seu reino se limitava à capital e poucas outras regiões. Foi nessa época em que surgiu uma crise de produção agrícola e de abastecimento.
Os fatores foram naturais, como escassas cheias dos rios Tigre e Eufrates. Além disso, os textos apontam para incursões militares dos gútios, dos Marto e dos povos de Shimaski que desceram dos Agros. Essas foram incursões que trouxeram sim problemas momentâneos, mas foi uma invasão elâmica que trouxe destruição a Lagash e reduziu o império a uma entidade política de âmbito urbano. Os dias de hegemonia de Ur haviam se encerrado para sempre. Ishbi-Erra, súdito de Ibicim, havia abandonado seu senhor e declarado que a cidade de Isin era a herdeira da realeza da Suméria. E embora sua dinastia tenha sobrevivido por cerca de 15 reinados, não exerceu influência sobre toda a Mesopotâmia. O território mais uma vez voltou a se fragmentar em cidades-estados, mas agora governados por chefes tribais amorreus. Com o tempo, os amorritas se misturaram de tal forma que era impossível distingui-los dos seus antecessores. E essa fusão de diferentes povos daria origem a um novo povo, os babilônios. Povo que falaremos nos próximos vídeos. Então, se você se interessa por esse assunto, já se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilhe. Muito obrigado a todos.